E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? E bem-vindos a mais uma aula de português. Aujourd'hui, on continue la série sur l'infinitif et on va finalement commencer l'infinitif personnel. Alors, si tu n'as pas encore vu la leçon précédente sur l'infinitif tout court, vas-y, arrête cette vidéo, va la regarder vite fait et reviens ici après. Et si tu as regardé la leçon précédente, tu sais déjà que cette leçon est plutôt pour les niveaux intermédiaires et que les explications sont plutôt en portugais. Donc, si tu es au niveau débutant ou fond intermédiaire, je te suggère d'arrêter cette vidéo et aller plutôt apprendre et pratiquer ton portugais avec des leçons plus adaptées pour toi. E do coup, pour toi qui é au niveau intermédiaire, ça y est, vamos lá, vamos começar! Muito bem, então na aula passada a gente viu que em português tem dois infinitivos. O infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. O infinitivo impessoal, que a gente viu na aula passada, é o infinitivo normal, que a gente fala só infinitivo, e que em francês é igual ao infinitif présent. Hoje, a gente vai ver o infinitivo pessoal, que é uma coisinha diferente e estranha de explicar. Então vamos lá. O infinitivo pessoal em português é uma forma nominal, então ele tem forma fixa e não deveria ter nenhuma terminação verbal, e ele não tem. Mas o infinitivo pessoal em português tem formas diferentes de acordo com o sujeito que faz a ação. Vamos ver isso melhor. A boa notícia é que no singular, sem o tu, eu, você, ele, ela, a gente, o verbo não tem nenhuma terminação extra. Na verdade, no singular, o infinitivo pessoal tem a mesma forma que o infinitivo impessoal, que é a forma do verbo que a gente encontra no dicionário, por exemplo. Atenção à sílaba tônica, sempre a última. Eu estudar, você comer, ele assistir. E para falar no plural, sem nós, a gente adiciona em no final. Então fica vocês estudarem. Atenção, sílaba tônica é a penúltima. Vocês estudarem, eles comerem, elas assistirem. E mais uma boa notícia é que todos os verbos regulares e irregulares seguem esse mesmo padrão, beleza? E aí, se você está numa região onde se usa o pronome tu corretamente, aí sim você também vai praticar a forma do verbo com a terminação es. Tu estudares, tu comeres, tu assistires, beleza? E por último, o verbo usado com o pronome nós, ele é na verdade pouco usado na fala, mas você pode encontrar na escrita. E quando ele é usado na fala, normalmente a gente usa com sujeito oculto, o que significa que a gente não diz nem escreve o pronome nós e a gente começa a frase diretamente com o verbo. Atenção à sílaba tônica, nós estudarmos, nós comermos, nós assistirmos. E aí, então, a gente passa para o uso e a lógica do infinitivo pessoal. De modo geral, o infinitivo pessoal tem o mesmo valor que o infinitivo impessoal. A diferença é que ele indica quem faz a ação. E aqui, pessoal, a gente não vai mais falar em regras, mas sim em tendências, porque em vários casos vai depender da gramática de base que a gente usa para saber qual é a forma correta, já que todas não estão 100% de acordo. Então, importante lembrar, o infinitivo pessoal não tem correspondente direto em francês, não tem tradução direta, o que significa que você vai ter que aprender a pensar de um jeito novo e adaptar sua tradução. O melhor jeito de aprender o infinitivo pessoal é começar a aprender os casos e as estruturas típicas brasileiras que pedem o uso dessa forma. E nessa aula a gente vai ver duas delas. A primeira é a expressão dar pra, que a gente traduz em francês com pouvoir ou être possible. Então, por exemplo, dá para fechar a janela, dá para fechar a janela. Aqui a gente tem infinitivo impessoal e a gente traduz em francês peut-on fermer la fenêtre ou c'est possible de fermer la fenêtre. Importante lembrar, dá para fechar a janela, pra é a forma que a gente usa na fala e na escrita informal, e na escrita formal a gente escreve para. Outra coisa importante, peut-on aqui é de forma geral. Isso significa que eu não faço parte do grupo das pessoas que faz a ação. E por último, c'est possible de fermer la fenêtre, então infinitivo normal em português igual infinitivo normal em francês, tudo bem, tudo tranquilo.
E em seguida, a gente tem o exemplo da expressão dar para com o infinitivo pessoal. Dá para você fechar a janela? Dá para você fechar a janela? E lembra, você é igual em francês a tu et vu. A gente não vai toda vez traduzir todas as frases com tu et vu, porque você vai adaptar isso em português na sua realidade. Então, dá para você fechar a janela é igual a peux-tu fermer la fenêtre? Pouvez-vous fermer la fenêtre? C'est possible que tu fermes la fenêtre? C'est possible que vous fermiez la fenêtre? Et bien sûr, vous ici, c'est singulier, car du coup, c'est la traduction de você au singulier. E aqui, o infinitivo pessoal em português vai ser traduzido com présent do subjuntivo en français. C'est possible que tu fermes la fenêtre, c'est possible que vous fermiez la fenêtre. Tudo bem? E no próximo exemplo, no plural, dá para vocês fecharem a janela. A gente adiciona em no final, dá para vocês fecharem a janela. Pouvez-vous fermer la fenêtre? C'est possible que vous fermiez la fenêtre. Et ici, bien sûr, que vous fermiez la fenêtre, c'est au pluriel. Muito bem, então a gente entendeu dá pra e agora a gente vai para a segunda expressão, que é a expressão tem como, e ela também significa pouvoir ou avoir moyen, tá bom? Então vamos lá, vai ser a mesma ideia, a gente vai praticar do mesmo jeito. Exemplo no infinitivo normal, infinitivo impessoal, tem como comprar isso pela internet? Peut-on acheter ça par internet? Il y a moyen d'acheter ça par internet? Então aqui, infinitivo normal em português igual infinitivo normal em francês, sem problema. E lembrando que peut-on, on parle d'une façon générale, peut-on acheter ça par internet? Tem como comprar pela internet. Mas, quando a gente coloca o sujeito na frase, aí sim, infinitivo pessoal. Então, primeiro exemplo, tem como você comprar isso pela internet? Tem como você comprar isso pela internet? Que a gente pode traduzir em francês como peux-tu acheter ça par internet? Pouvez-vous acheter ça par internet? Il y a moyen que tu achètes ça par internet ou il y a moyen que vous achetiez ça par internet. Bien sûr, tout ici au singulier. E no plural, a gente adiciona em no final do verbo e a gente fala tem como vocês comprarem pela internet? Tem como vocês comprarem pela internet? Pouvez-vous acheter ça par internet? Ou il y a moyen que vous achetiez ça par internet. E aqui, de novo, o infinitivo pessoal em português é traduzido com presente do subjuntivo em francês ou com o verbo pouvoir, que também serve para traduzir essa expressãozinha. Tudo bem? Ficou claro? Então, muito bem, agora é hora de praticar. Eu vou ler uma frase em francês, você vai colocar pause no vídeo e você vai tentar traduzir essa frase. E aí depois você confere comigo para ver se a sua frase está certa e também para treinar, o que significa que você vai repetir a frase em português, tudo bem? Então vamos lá. Letra A. C'est possible de mettre la voiture dans les garages? Ou peut-on mettre la voiture dans les garages? Coloca pause e traduz. Dá para colocar o carro na garagem? Então, aqui é infinitivo normal, infinitivo impessoal, em francês e em português, tudo igual, tudo bem. Dá para colocar o carro na garagem. Letra B. C'est possible que tu mettes la voiture dans les garages? Peux-tu mettre la voiture dans les garages? Dá para você colocar o carro na garagem? Dá para você colocar o carro na garagem? Então aqui, infinitivo pessoal, você colocar o carro na garagem, e a gente traduz ou com o verbo pouvoir ou com o presente do subjuntivo, c'est possible que tu mettes la voiture dans les garages. Vamos lá, próximo, letra C. C'est possible qu'ils mettent la voiture dans les garages? Peuvent-ils mettre la voiture dans les garages? Donc ici au pluriel, vas-y, c'est parti. Dá para eles colocarem o carro na garagem? Dá para eles colocarem o carro na garagem? Então, no plural, a gente adiciona em e a sílaba tônica é a penúltima. La syllabe tonique, c'est l'avant-dernière. Dá para eles colocarem o carro na garagem. Letra D. C'est possible d'utiliser l'ordinateur? Peut-on utiliser l'ordinateur? Dá para usar o computador? Dá para usar o computador? Infinitivo impessoal, infinitivo normal, igual em francês e igual em português. Letra E. C'est possible que j'utilise l'ordinateur? Puis-je utiliser l'ordinateur? Infinitivo pessoal. Dá para eu usar o computador? Dá para eu usar o computador? Letra F, no plural. C'est possible qu'elles utilisent l'ordinateur? Peuvent-elles utiliser l'ordinateur?
E aí, como é que fica em português? Vamos lá? Dá para elas usarem o computador? Dá para elas usarem o computador? Infinitivo pessoal, a gente adiciona em no plural e a sílaba tônica é a penúltima. Dá para elas usarem o computador. Letra G, a gente vai praticar a expressão tem como. Vamos lá, traduz comigo. Il y a moyen de faire ça maintenant? Peut-on faire ça maintenant? Como que a gente fala isso em português? Infinitivo normal em francês e infinitivo normal em português. Tem como fazer isso agora? Tem como fazer isso agora? Letra H. Il y a moyen que tu fasses ça maintenant? Peux-tu faire ça maintenant? Como que a gente fala isso em português? Tem como você fazer isso agora? Infinitivo pessoal. Tem como você fazer isso agora? Letra I, no plural, infinitivo pessoal. Il y a moyen qu'ils fassent ça maintenant? Peuvent-ils faire ça maintenant? Tem como eles fazerem isso agora? Tem como eles fazerem isso agora? Letra J. Il y a moyen de commencer la réunion demain avant midi? Peut-on commencer la réunion demain avant midi? Como que a gente fala isso em português? Infinitivo normal em francês e infinitivo normal em português. Tem como começar a reunião amanhã antes do meio-dia? Tem como começar a reunião amanhã antes do meio-dia? Letra K. Il y a moyen qu'on commence la réunion demain avant midi? Peut-on commencer la réunion demain avant midi? Como que a gente fala isso em português? Tem como a gente começar a reunião amanhã antes do meio-dia? Infinitivo pessoal. Tem como a gente começar a reunião amanhã antes do meio-dia? E último exemplo, letra L. Il y a moyen que vous commenciez la réunion demain avant midi? Pouvez-vous commencer la réunion demain avant midi? Então, no plural, infinitivo pessoal, vamos lá, como que a gente traduz isso? Tem como vocês começarem a reunião amanhã antes do meio-dia? E é isso aí, meus chuchus, chegamos ao fim. Vocês conseguiram aprender duas expressões, dá pra e tem como, para usar com o infinitivo pessoal e praticar mais. Então agora, pratica com os exemplos e vai criar novos exemplos e assim você vai automatizar um pouquinho o infinitivo pessoal. A gente vai continuar estudando, logicamente, o infinitivo pessoal nas próximas aulas, então beijo para vocês, boa prática e até a próxima aula. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.